Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Catavento de Pedra e SP Rocks, canal da SP Mais FM. Data dessa gravação aqui é 24 de abril de 2025, 12 horas 38 minutos, não almocei ainda, mas eu tô aqui com o saco no pé. É uma coisa de louco, né? Mas mais do que eu falar aqui da minha explanação, do meu estado de nervos que eu estou, ah, eu vou aqui. Se você fica chocado com palavrões, tá? Com o meu palavreado, com o meu linguajar, se você não gosta de gente que fala palavrões, gente que tem um linguajar nada moderado, eu peço a você que saia desse canal, que você clique em outro assunto, outros assuntos de qualquer outro canal, porque eu vou falar aqui o que eu estou sentindo. E se você se choca com palavrões, eu peço então que você não assista esse vídeo para depois não ficar reclamando. Ai, credo, ficar com essas palhaçadas. Deixa eu achar aqui o vídeo do Fred Rodrigues. Eu não vou mostrar aqui o Fred, mas eu vou mostrar aqui, na verdade, o áudio. Né? Eu vou tocar aqui o áudio do Fred Rodrigues sobre o que o ministro Alexandre de Moraes fez no dia de ontem. Né? O nome do título aqui é Moraes erra feio. Lá você pode assistir o vídeo. A maldade ao citar Bolsonaro na UTI causa repulsa nos Estados Unidos da América. Deixa eu achar o ponto certo aqui, que a minha internet também já não tá aquelas coisas, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A internet aqui tá um lixo, né? Sempre que eu quero mostrar algo para as pessoas, dá pau o negócio, né? Então vamos lá, né? Vamos falar aqui, ó. Meus amigos, dessa vez o Moraes mostrou que ele não quer apenas prender o Bolsonaro de qualquer jeito, a qualquer custo, ainda que não haja o mínimo embasamento jurídico e a mínima condição legal para que isso aconteça, ele vai criar. Mas ele mostrou que além de tentar e querer prender o Bolsonaro, ele precisa ser cruel de qualquer forma. A crueldade já se mostrou algo inerente à personalidade do Moraes. A gente falou sobre isso aqui ontem, mas agora a gente tem que tratar do desenrolar dessa situação. Eu posso garantir para vocês que várias pessoas nos Estados Unidos estão chocadas com isso aqui. São chocadas com o que aconteceu. Não havia nenhuma necessidade do Moraes fazer essa notificação de citação do Bolsonaro dentro do hospital, sabendo que ele ainda está numa UTI e pior, dando 5 dias para ele começar a apresentar a sua defesa. Imagina, ele nem vai ter recebido alta ainda e vai ter que dar um jeito de apresentar a sua defesa. Eu vou mostrar para vocês aqui como isso está se desenrolando lá fora e como as pessoas, o Moraes, como eu já tenho dito aqui, de um tempo para cá ele tem se mostrado uma pessoa cada vez mais agressiva, mais irracional, e ele não é... A internet aqui dá pau. É o que está acontecendo ali. O Bolsonaro está na UTI e aí mandou lá um oficial de justiça para intimar o Bolsonaro a explicar sobre o golpe, o tal golpe que falam tanto, que essa imprensa nojenta, essa imprensa podre que nós temos nesse país aqui, essa imprensa de desgraçados, essa imprensa imunda falando, eles continuam insistindo que o Bolsonaro deu o golpe nisso daqui. E eles não têm um pinco de compaixão. Frio e calculista na hora de praticar suas maldades. As maldades ele sempre praticou. Sempre praticou maldade, sempre foi ruim. Sempre foi ruim esse sujeito. Sempre foi ruim, sempre foi mal. Sujeito ruim. Ruim. Sujeito ruim. 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 Sabe, o cara tá lá na UTI, ele quer ainda que o cara responda em 5 dias sobre ele ser ou não ser o líder de tentativa de golpe. Golpe esse que não teve. Não teve. Eu acho isso uma falta de empatia muito grande. Eu queria imaginar se fosse o Luiz Inácio. O Luiz Inácio que também tá doente. Não falam isso, mas ele também tá doente, tá com uma doença aí que a gente não pode falar. Eu queria ver se o Luiz Inácio tivesse lá na UTI e mandassem um oficial de justiça entregar uma intimação para ele lá na cama,
Aí o pessoal da esquerda ia falar: nossa, que maldade, que falta de insensibilidade, ai, quanto ódio no Os coração. absurdos jurídicos ele sempre cometeu, isso é inegável. Só que agora ele tá ficando cada vez mais... Ele tá ficando cada vez mais cada vez, essa internet de bosta que nós temos aqui no Brasil. Toda vez que eu quero mostrar algo pra alguém aqui, não funciona esse lixo de internet. Essa porcaria de internet. irracional e quer prender o Bolsonaro de qualquer jeito, a ponto de citá-lo dentro de uma UTI. O Moraes está deixando claro que a injustiça tem pressa no Brasil. Vamos antes passar um pedaço do vídeo aqui para quem não acompanhou, né? Recebendo ali a oficial de justiça. Eu vou assinar, ok? Mas é uma medida de força. Podia esperar mais algumas horas, mas também não está sendo bom. Bolsonaro está assinando a intimação. Hoje é dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25, que horas? 12h47. Eu acho que isso aqui, pessoal, eu vi pessoas de esquerda. Claro, tem muito esquerdista que é psicopata. Tem esquerdista que é completamente doente, né? A gente sabe que esquerdismo é uma doença mental. Mas há pessoas de esquerda que ainda não foram contaminadas pelo esquerdismo, que se sentiram muito incomodadas com essa cena, com essa situação. Porque, querendo ou não, mesmo que você não goste do Bolsonaro, é um senhor de 70 anos que... Quem é de direita sabe que ele está sendo julgado injustamente. E quem é de uma esquerda talvez honesta, que ainda está apaixonado por aquelas ilusões da esquerda ali, tem dúvidas se realmente isso aqui é real. Se isso aqui, se ele deveria ser julgado por esses supostos crimes que o Moraes está criando, junto com a PGR, está criando para ele ser condenado, né? Como, por exemplo, o PCO. O PCO várias vezes, a gente vê o PCO, por mais esdrúxulas que sejam as posições que eles defendem, eles falam que o STF está atuando como um tribunal de exceção e como um partido político contra o Bolsonaro. Se você está sendo julgado contra o seu adversário político, pelo seu adversário político, você não tem chance nenhuma. Esse aqui é o Mário Naufal. Eu já falei várias vezes, algumas vezes aqui, várias não, mas já falei algumas vezes aqui no nosso canal a respeito dele. É um dos jornalistas mais respeitados dos Estados Unidos hoje. Faz um trabalho muito bom. Quem puder, siga ele aí no Twitter. E ele foi um dos primeiros a noticiar e noticiou de uma forma assim, assustado com toda a situação. E pode ter certeza, pessoal, se o Mário Naufal noticia, chega no Donald Trump, chega no Elon Musk, chega no Donald Trump Jr., chega no Joe Rogan, chega em todas as vozes que ressoam hoje em dia e fazem a comunicação dos Estados Unidos. Se o Mário Naufal está tratando de um assunto, chega nos principais senadores dos Estados Unidos. Então todo mundo que importa nos Estados Unidos hoje em dia, que tem voz, viu esse absurdo aqui que o Moraes cometeu, né? Vamos ver se eu traduzo aqui para vocês rapidinho. A perseguição desenfreada, né, e desmedida da Suprema Corte, do juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ordenou que um oficial de justiça fosse até a UTI, onde Bolsonaro está, para entregar a notificação enquanto o presidente se recupera de uma extensa cirurgia abdominal. Você sabia que agora você consegue finalizar as Aí vem essa propaganda do inferno aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E essa aqui, extraordinary, no caso aqui, está sendo utilizado como algo surreal, né? Essa movimentação surreal obriga o Bolsonaro a apresentar sua defesa contra um suposto golpe de Estado, né? Acusações que podem fazer com que ele pegue até 20 anos se for condenado. Críticos estão criticando Moraes, né? Estão atacando Moraes por quebrar não só o protocolo legal, mas também a dignidade humana básica na sua agressiva busca por tentar condenar o Bolsonaro, né? Sugerindo, inclusive, que não está se tratando de algo judicial, mas uma vingança pessoal. Meus amigos, isso aqui foi o que o Trump leu, tá? Isso foi o que o Trump leu hoje, vocês podem ter toda certeza. Vamos aqui, porque eu quero mostrar para vocês que não só bastava o Moraes fazer esse absurdo de ir fazer a notificação
lá, né? O que já era algo extremamente grave, uma pessoa que está se recuperando, uma cirurgia de 12 horas, né? Vítima, mais uma vez, cirurgia consequência de um atentado. Esse sim sofreu um atentado, né? O Estado brasileiro não sofreu um atentado, agora o Bolsonaro sofreu um atentado de um militante de esquerda, uma facada que quase tirou a vida dele, e ele está passando por mais uma cirurgia em razão das sequelas desse atentado que ele sofreu. Mas vamos escutar aqui que eu vou mostrar para vocês a parte mais grave dessa situação toda. Oficial entrando no quarto, pedindo para o Bolsonaro assinar. Está ali, educadamente, a oficial de justiça não tem nada a ver com isso. Está cumprindo a ordem que o Alexandre de Moraes está dando para ela tem que cumprir. Só apresentar, você é a justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa pública. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz defesa comigo. Vocês entenderam o absurdo, pessoal? Não só ele fez a citação, mas ele também fez a notificação que o Bolsonaro tem que apresentar a defesa em 5 dias. Olha o nível de crueldade desse cara. Olha o nível de crueldade do Moraes. Vocês têm ideia do que isso significa, pessoal? 5 dias ele está internado. Em 5 dias a gente nem sabe, né? Tomara que eu torço para que tenha recebido alta, mas em 5 dias a gente nem sabe se ele recebeu alta, né? E assim, eu sinto pelo oficial de justiça visivelmente constrangida ali nos vídeos que mostrou, ela está visivelmente constrangida. Mas essa situação de ir para dentro, né? Ainda tá de máscara, nem dá para identificar quem é ela, né? Então, já é menos mal. Senão ia ter gente atacando o Bolsonaro por falar que mostrou quem é o oficial de justiça. Então, ao invés de tratar do assunto que realmente importa, que é a crueldade do Moraes. 5 dias para apresentar uma defesa. Como que ele vai apresentar uma defesa em 5 dias se ele está lá se recuperando de uma cirurgia que ele precisou fazer, mais uma cirurgia, 6ª ou 7ª cirurgia, que ele precisa fazer em decorrência das sequelas que ele sofreu por causa de um atentado, de uma facada que ele tomou de um militante de esquerda, gente. Meu Deus do céu. Então a crueldade do Moraes realmente mostra que não tem limites. E como eu disse, isso que o Mário Naufal escreveu aqui, o Trump já leu, vocês podem ter certeza. Vai fazer algo? Gente, eu acredito que sim. Eu acredito que a forma, e isso é o desespero do Moraes. A injustiça tem pressa. Quando eu falo que a injustiça tem pressa no Brasil, é justamente por isso. Porque eles precisam condenar o Bolsonaro antes que algo seja feito. Porque eles têm que apresentar alguma coisa, tá vendo? Nossa, realmente ele foi condenado. Só que a forma como eles estão levando a situação está deixando claro para todo mundo, no mundo inteiro, que não é um julgamento técnico, jurídico para apurar se alguém cometeu um crime ou não. É um julgamento para determinar quem ali na segunda turma tem mais raiva do Bolsonaro. Simplesmente. Quem ali da segunda turma tem mais disposição de tentar extirpar a direita, aquela direita verdadeira, tentar extirpar a direita verdadeira do Brasil, principalmente das eleições do ano que vem. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Olha, só com Deus mesmo. Só por Deus mesmo. Tá? Deixa eu fechar aqui. Agora o negócio vai mudar. Puta que pariu. Puta que pariu. Pentelho de saco de cadáver. O cara, ele faz o que ele quer. O Alexandre de Moraes, ele faz o que ele quer. Ninguém para esse homem. Ninguém faz nada. Olha o que o Fred Rodrigues falou. Será que o Trump vai fazer alguma coisa? O Trump vai ter que fazer alguma coisa, porque no meio de 210 milhões de brasileiros, ninguém tem coragem de parar o Alexandre de Moraes. E vamos deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo nenhuma ameaça física ao ministro Alexandre de Moraes. Parar o Alexandre de Moraes... Nossa, estourou aqui a lâmpada. Estourou a lâmpada aqui. Cacete, meu. Ninguém tem coragem de parar o Moraes. Barulho aqui, estourou a lâmpada, cara. Tô gritando tanto que estourou a lâmpada aqui. É uma puta sacanagem. É uma filha da putagem franciscana. Uma filha da putagem franciscana que esses caras estão fazendo. E ninguém tem coragem de parar esse cara. E quando eu falo parar, não é pra cancelar o CPF dele.
não é para fazer alguma coisa com a vida dele, é tirá-lo de lá, tirá-lo do cargo. No Brasil tem 210 milhões de pessoas. Ninguém tem coragem de fazer nada. É um país de covardes. O Brasil é um país de covardes, é um país de cagões. Ninguém tem coragem de fazer nada contra esse cara. O cara tá lá no hospital, tá vulnerável, acabou de sofrer uma cirurgia porque ele levou uma facada. Em 2018, tá tendo consequências até hoje. O Moraes, ele intima até Deus. Nem Deus é capaz de fazer nada com Alexandre de Moraes. Ninguém faz nada. Nada. Que país de filhos da puta. Que Brasil de filhos da puta. País de cagões. País de ordinários. As forças armadas são um bando de cuzões. Os generais são uns cuzões, não fazem nada. Ninguém faz nada. Nada. Ninguém tem coragem de fazer nada nesse país, um bando de cagões. O cara faz o que quer. Se Jesus Cristo descer aqui na terra e ele achar que tem que prender Jesus Cristo, ele vai prender e ninguém vai fazer nada. Ninguém faz nada contra esse cara, ninguém prende esse cara. Ele insiste com o negócio do golpe. Porque ele quer, porque quer. Ele quer porque quer prender o Bolsonaro. Ele quer prender o Bolsonaro. Ele acha que aconteceu alguma coisa, ele acha que fez. E quando ele põe na cabeça que ele tem que prender, ele quer fazer de tudo. E 200 milhões de brasileiros não tem coragem! É um país, um povo cagão! O brasileiro é um povo cagão! É um povo cagão! Eu tenho nojo! Eu tenho raiva do povo! Eu tenho nojo desse país! Eu tenho vergonha! Eu tenho vergonha de ser brasileiro! País de filhos da